Você já sabe que o consumo de energia elétrica depende da potência do aparelho. Quanto maior for a potência, maior o consumo. Mas existe um outro fator que influi no gasto de energia: o tempo. Se o aparelho fica ligado muitas horas por dia, gasta mais. Se você utiliza o aparelho racionalmente, no menor tempo possível, consome menos, gasta menos dinheiro no final do mês e evita o desperdício de eletricidade. Você pode reduzir o consumo de energia elétrica em sua casa de duas maneiras. Primeiro, utilizando aparelhos com a potência certa. Por exemplo, se este ambiente pode ser bem iluminado com uma lâmpada de 60 watts, não há por que utilizar uma de 100 watts. A segunda maneira de diminuir o consumo é não deixar aparelhos elétricos ligados sem necessidade. Por exemplo, se ninguém estiver vendo televisão, ela deve ser desligada. Agora você vai aprender a calcular o consumo de energia elétrica em sua casa. Vamos começar pela lâmpada da sala. A primeira coisa que você tem que verificar é a potência, o número de watts da lâmpada. No caso, esta lâmpada tem 100 watts de potência. Para calcular o consumo diário, você tem que saber quantas horas por dia a lâmpada da sala permanece ligada. Vamos dizer que sejam 5 horas por dia. Assim, o consumo diário desta lâmpada será calculado pela multiplicação do número de watts pelo número de horas que ela fica acesa. São 100 watts vezes 5 horas, o que dá um total de 500 watts hora, o consumo diário desta lâmpada. Vamos ver agora o consumo diário da televisão, que neste caso tem também 100 watts de potência e fica ligada a 8 horas por dia. 100 watts vezes 8 horas. Dá um total de 800 watts hora, o consumo diário desta televisão. E a geladeira? Este aparelho tem 200 watts de potência e fica ligado na tomada 24 horas por dia. Só que a geladeira não consome energia o tempo todo. Ela tem um aparelhinho chamado termostato, que regula a temperatura. Quando a refrigeração é pouca, ela trabalha até que a temperatura chegue ao ponto ideal. Depois ela desliga automaticamente, até que alguém abra de novo a porta e a temperatura volte a subir. Assim, a geladeira funciona mesmo cerca de 10 horas por dia. Vamos então calcular o consumo. 200 watts vezes 10 horas dá o total de 2.000 watts hora, o consumo diário desta geladeira. Este ferro elétrico tem 500 watts de potência e fica ligado 2 horas por dia. Vamos fazer a conta. 500 watts vezes 2 horas dá um total de 1.000 watts hora, o consumo diário do ferro elétrico. Vamos ver ainda o chuveiro, o aparelho elétrico que tem o maior número de watts numa residência. Este tem 3.000 watts de potência na posição verão e fica ligado 1 hora por dia, o que corresponde a 6 banhos de 10 minutos. 3.000 watts vezes 1 hora dá 3.000 watts hora, o consumo diário do chuveiro. Agora vamos ver o consumo diário de todos estes aparelhos juntos. 500 watts hora da lâmpada, mais 800 watts hora da TV, mais 2.000 watts hora da geladeira, mais 1.000 watts hora do ferro, mais 3.000 watts hora do chuveiro, temos um total de 7.300 watts hora. É o que todos os aparelhos juntos gastam por dia. Vamos calcular agora o consumo mensal, como faz a sua concessionária de energia elétrica. Se durante 30 dias você utilizar estes mesmos aparelhos durante o mesmo número de horas, o cálculo do consumo mensal será simples. Se o total diário foi de 7.300 watts hora, basta multiplicar por 30, número de dias do mês. Assim, 7.300 watts hora vezes 30 dá um total de 219.000 watts hora, o que você gastou no mês. Na realidade, não precisamos ficar fazendo essas contas. O medidor de consumo de energia elétrica que toda residência possui faz isso por nós. Só que o medidor não dá o resultado em watts hora, e sim em quilowatts hora. E agora? Bem, é fácil fazer a conversão. Se você sabe que 1.000 metros correspondem a 1 quilômetro e que 1.000 gramas é igual a 1 quilograma, vai compreender logo que 1.000 watts hora é o mesmo que 1 quilowatt hora. Assim, se o nosso consumo mensal foi de 219.000 watts hora,
Agora vamos convertê-lo para 219 kWh. Agora você vai aprender a ler o consumo mensal de energia pelo visor do medidor de quilowatts-hora, que é o nome correto deste aparelho conhecido como relógio de luz. Digamos que o medidor acabou de ser instalado em sua casa e todos os ponteiros do visor apontam para o zero. Aí você começa a consumir energia diariamente e depois de um mês vai ler o consumo. O seu medidor, que estava zero, agora apresenta a seguinte leitura. Para calcular o consumo, basta anotar os números apresentados no visor, sempre da direita para a esquerda, para evitar erro. Neste caso temos 3, que representa a unidade, 2, a dezena, 1, a centena e 0, que corresponde ao milhar. A leitura dá 123 kWh, ou seja, o consumo de energia elétrica em sua casa durante o primeiro mês. Uma coisa importante que você deve observar é que os ponteiros do medidor giram sempre obedecendo a ordem crescente dos números, indicada pelas setas, alternadamente nos sentidos horário e anti-horário. Outra coisa importante é saber que de um mês para o outro, os ponteiros não voltam para o zero. Eles continuam girando, de modo que para calcular o consumo do segundo mês, você tem que anotar o total apresentado no visor, que corresponde aos 2 meses, e subtrair o consumo do mês anterior. Mais uma observação. Quando o ponteiro ficar entre 2 números, como neste caso, você tem que ver em que sentido ele está girando e considerar sempre o último número que ele ultrapassou. Assim, nessa leitura encontrada no segundo mês, temos da direita para a esquerda 4 a unidade, 6 a dezena, 2 a centena e 0 o milhar. Dá 264 kWh. Para calcular o consumo, você subtrai deste resultado a leitura do primeiro mês, que foi de 123 kWh. 264 kWh menos 123 kWh é igual a 141 kWh, o seu consumo de energia elétrica no segundo mês. No terceiro mês é a mesma coisa. Você subtrai a leitura apresentada, por exemplo, 421 kWh dos 264 kWh que você encontrou no mês anterior. Dá um consumo de 157 kWh. E assim sucessivamente. Veja que nestes exemplos que nós demos, o consumo de energia elétrica aumentou todo mês. É o que você deve evitar em sua casa. Quanto maior for o consumo de quilowatts-hora, maior o valor da sua conta de luz. E isso vai pesar no orçamento da sua família. Agora o seu monitor vai utilizar esta maquete de uma casa energizada para tirar as suas dúvidas sobre o consumo dos principais eletrodomésticos e o medidor de quilowatts-hora. Ele também vai ensinar a você como interpretar a sua conta de luz enviada pela concessionária de energia elétrica que serve a sua região.